A técnica de Masquelê é um procedimento em 2 estágios para o tratamento de alguns defeitos ósseos causados por tumores, traumas ou osteomielites, em que a gente retira a parte do osso que está acometido, então por um tumor, por uma osteomielite ou se você perdeu por um trauma, preenche esse espaço com cimento, a gente deixa de 6 a 8 semanas e depois se faz uma outra cirurgia para a aplicação do enxerto ósseo e da fixação desse osso para que ele possa regenerar e melhorar. Em alguns casos isso pode ser uma alternativa antes de usar fixador externo, tá? Conhecido como Ilizarov ou gaiola. Entretanto, apesar dos notáveis benefícios aí do procedimento da técnica de Masquelê, existem algumas desvantagens que devem ser lembradas e é sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo, tá? Se você quiser saber mais sobre essa técnica, que é a técnica de Masquelê, tá? Ou técnica da membrana, eu fiz um vídeo te explicando mais sobre ela aqui, como que ela funciona, como que forma essa membrana. Então, depois de assistir esse vídeo, o vídeo da técnica vai aparecer no final e você vai poder saber um pouquinho mais sobre também as vantagens e as desvantagens. Esse vídeo é sobre as desvantagens, mas eu também vou fazer um vídeo sobre as vantagens. Então vamos começar. Roda a vinheta. Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado para você que é paciente, teve uma fratura e evoluiu com uma infecção ou teve um tumor, tem um defeito no osso, um buraco no osso e tem que preencher esse osso com alguma coisa, tá? Você tem a opção de fazer um alongamento por fixador externo, transporte, né? Depois eu vou te explicar qual que é a diferença entre alongamento e transporte em outro vídeo, mas você também pode fazer a técnica de Masquelê, em alguns casos acaba sendo uma boa opção. Hoje eu vou te falar sobre as desvantagens dessa técnica e o que pode acontecer durante o tratamento. É muito importante que você converse com o seu médico, veja quais são as opções de tratamento para você e a partir daí tome uma decisão. Se você não me conhece ainda, meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, especialista em trauma, fundador aqui do canal das fraturas. O meu objetivo aqui é te dar mais informação para que você tenha o melhor tratamento possível para o seu caso. E a condição sine qua non para a obtenção da consolidação óssea, né, é a resolução da infecção. Então, quando você tem uma infecção, a gente precisa resolver essa infecção para que o seu osso colhe, tá? Em uma recente revisão sistemática, alguns autores eles reassumiram a taxa de diferentes complicações em uma população pediátrica tratada com a técnica de Masquelê. E a consolidação óssea aconteceu em 40 pacientes de um total de 69, com melhoras após as cirurgias de revisão. E a pseudoartrose ou a não união, a fratura e a lise do enxerto foram observados como alguns dos problemas mais frequentes na técnica de Masquelê. Desses 69 pacientes, apenas um apresentou infecção profunda e existem alguns fatores de risco que podem fazer com que você tenha mais complicações durante a técnica de Masquelê. Um deles é a localização. Então, no fêmur, a gente tem um desafio maior, tem uma massa óssea maior e tem um número de complicações maior. Também a dimensão, quando você tem vazios mais largos, uma longa pausa entre o primeiro e o segundo estágio também, uma síntese também não estável, um implante que não dá estabilidade suficiente e associação também de alto enxerto com outros substitutos ósseos, onde a gente não tem todo o enxerto necessário, também pode aumentar o número de complicações na técnica de Masquelê. Aqui é um vídeo de desvantagem, tá? A técnica tem todas as suas vantagens e complicações acontecem durante o tratamento, tá? A gente tenta sempre ser positivo, falar o melhor dos mundos, mas nem sempre a gente consegue ter 100%, tá? Quem fala que tem 100% está mentindo, porque tudo existe risco, tá? E em casos assim mais complicados, o risco ainda é maior, tá? Mas fazendo o tratamento correto, a maioria dos pacientes acaba melhorando. Teve uma outra revisão também que em 237 pacientes acometidos por defeitos ósseos infectados, a técnica de Masquelê atinge a cura da infecção em até 91% dos casos, tá? Entre todos os 427 casos citados de infecção e não infectados, a taxa de consolidação foi de 89,7%, tá? 16 pacientes acabaram sofrendo amputação e 25 pseudoartrose. Os pacientes com defeitos ósseos devido à infecção, eles foram submetidos ao maior risco de complicações cirúrgicas, como eu te falei, né? Outra coisa também que pode acontecer durante
a colheita do enxerto, você também pode ter complicações ali diretas no local doador, tá? Que deveriam ter sido incluídas e às vezes acaba acontecendo tanto dor como fratura, tá? Então as complicações na extração, por exemplo, do osso da crista ilíaca, elas incluem uma fratura na asa do ilíaco, na espinha do ilíaco superior, um hematoma, né? A infecção também pode causar dor no local e também lesão no vasos, nervos, né? Uma cicatriz também às vezes pode ficar inaceitável cosmeticamente, ficar feio no local, né? Tudo isso também tem as suas desvantagens. A técnica também para tirar um enxerto que a gente chama de RIA, né? Que é o Riemann Irrigator Aspiration, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Ela pode ser realizada em ossos longos, onde a gente fresa o canal e a gente tira a parte do osso do canal medular e também da medula óssea ali, e pode ser usado como enxerto, e você pode ter uma taxa de complicação de até 6% de fratura em um osso longo, que pode ser ou na tíbia ou no fêmur. Então existem complicações com o RIA para a gente tirar o enxerto do osso longo, e essas complicações podem ser fraturas completas, lesões do córtex anterior, lesões articulares adjacentes, ossificações heterotópicas, cicatrizes hipertróficas, e também deve-se evitar compactar muito o osso, porque dependendo ele não consegue preencher todo o defeito, e se impactar muito ele pode dar necrose no enxerto, então tem que ter atenção a esse detalhe. E como você pode ver também, existe o risco com essa técnica. Em último caso, o fixador externo de Lizarov pode ser tentado em casos antes de se realizar uma amputação. Por isso é importante que você converse com o seu médico sobre quais são suas opções de tratamento, qual a gravidade do seu caso, porque às vezes realmente é melhor colocar o fixador e ficar todo esse tempo com o fixador do que tentar várias cirurgias que provavelmente em alguns casos não vão dar certo, e aí depois você já está cansado de ter que tentar mais coisas como fixador, que é uma ótima opção na maioria dos casos complicados e sim demonstra resultados bem satisfatórios ao se comparar com uma amputação. Então a gente tem que colocar tudo isso numa balança, conversar e ver a melhor opção para você. Tudo vai ter vantagem e desvantagem, e você deve decidir junto com a equipe médica que está cuidando de você qual seria a melhor opção aí para o seu caso. Se você quiser uma avaliação da nossa equipe, eu vou deixar esse botão aqui na tela, clica para você marcar sua consulta com a gente, ou então na descrição do vídeo. E eu quero pedir, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e também me fala o que você teve, o que você está tratando. Deixa um comentário aqui pra gente, eu te desejo melhoras, uma ótima recuperação.